Boa noite, meus irmãos, graça e paz, muita alegria estarmos juntos aqui nessa noite. É um grande privilégio poder expor a palavra de Deus e eu espero que nós possamos juntos ser edificados por esse sermão de hoje. Então eu já gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Estamos nessa série de exposições no livro de Marcos e hoje nós veremos mais alguns versículos do capítulo 4. E o título desse sermão, enquanto você vai abrindo aí, Marcos capítulo 4, versículo 21, o título desse sermão é O Reino do Servo. O Reino do Servo. O título da nossa série é O Servo Real. E hoje nós veremos justamente isso. Jesus, ele é o servo, mas que veio inaugurar o reino. Ele é servo e rei. Então, nós veremos Marcos capítulo 4, do versículo 21 até o versículo 34. E nós faremos a leitura conforme nós formos caminhando no texto, tá bom? Nesse texto de hoje, Jesus está respondendo algumas dúvidas que os seus discípulos tinham a respeito do reino de Deus. É por isso que essas parábolas, elas são conhecidas como parábolas do reino. Em Marcos são 4. Uma nós já vimos na semana passada, que é a parábola dos solos. Nós vimos os solos e o reino, era o título do sermão passado. E agora Jesus vai contar mais 3 parábolas para ajudar os discípulos a entenderem a natureza e outras coisas a respeito do seu reino. Mas antes de nós adentrarmos nessas parábolas, eu gostaria de perguntar: o que é o reino de Deus? Esse é um dos assuntos mais importantes das Escrituras. Você saberia responder essa pergunta? O que é o reino de Deus ou o reino dos céus? Bom, quando a Bíblia fala sobre o reino ou o reinado de Deus, existem basicamente 2 aspectos em que essa palavra reino pode ser utilizada. Existe o aspecto universal desse reino. Deus, Cristo é o rei, o soberano sobre toda a terra. A Bíblia diz que o trono de Deus está nos céus e Ele governa sobre todas as coisas. Mas aqui em específico, quando nós estamos falando sobre o reino de Deus, a Bíblia também fala sobre a expressão local desse reino. Então, um aspecto universal e também um aspecto local. No Antigo Testamento, a expressão local do reino de Deus era a nação de Israel. Deus era o rei soberano sobre todas as nações da terra, mas ele escolheu Israel para expressar o seu reinado, para representá-lo no meio das nações. Esse era o povo de Deus, a expressão local de Deus do seu reinado no Antigo Testamento. No Novo Testamento agora, a expressão local do reino de Deus é a igreja. A igreja de Cristo é chamada então a viver de acordo com as leis de Deus e expressá-lo, representá-lo diante do mundo. E aqui em Marcos, o reino de Deus, para os propósitos dos evangelhos especificamente, é nesse sentido local. Então nós podemos definir aqui o reino de Deus como o reinado de Deus na vida dos crentes. Anote bem isso, o reino de Deus ou o reino dos céus, quando Jesus veio para inaugurá-lo, é o reinado de Deus na vida dos crentes. Cristo é o rei e o seu reino é a igreja. E a igreja aqui não é no sentido institucional, mas sim no sentido de todos os seus eleitos, todos aqueles que se submeteram e se submetem e se submeterão ao reinado de Cristo. Então esse reino hoje ele é espiritual. Hoje aqui ele é espiritual, mas quando Cristo retornar, então ele será instaurado sobre toda a criação. Ele existe hoje. Cristo na sua primeira vinda inaugurou esse reino de maneira espiritual, mas na sua segunda vinda ele instaurará sobre toda a criação. Então não confunda o reino de Cristo hoje com uma instituição religiosa,
uma placa de igreja, membresia em uma igreja, não só porque você é membro de alguma igreja, você faz parte do reino de Cristo. Não confunda isso. Também não confunda o reino de Cristo hoje com uma instituição política. Os judeus entendiam isso. O reino de Deus viria como uma instituição política, e muitos cristãos confundiram isso durante a história da igreja, como por exemplo os cristãos confundiram o Império Romano, alguns séculos depois de Cristo, com esse reino de Deus, como esse reino de Deus. Tá? Então não confunda também como uma instituição religiosa. E também não confunda, não entenda o reino de Cristo como apenas algo que virá no futuro. No futuro ele virá sim e será instaurado sobre toda a criação, mas hoje ele já existe de maneira espiritual. Então o reino de Deus é o reinado de Cristo na vida dos crentes. E justamente então nessas 3 parábolas é o assunto que Cristo vai falar. Ele vai apresentar então em cada uma delas imagens do seu reino. E a nossa estrutura aqui hoje, eu vou explicar as 3 parábolas e deixar as aplicações para o final, tá bom? E toda vez que eu anunciar uma parábola, eu vou ler a parábola, anunciar o foco, o objetivo de Jesus com aquela parábola, anunciar a ideia central daquela parábola. Eu vou também tentar mostrar qual era a pergunta que Jesus estava tentando responder e aí fazer uma breve explicação. Tá bom? Essa vai ser a estrutura que nós vamos seguir. O foco, a ideia central, a pergunta e uma breve explicação da parábola. Começaremos então com a parábola da candeia. Marcos 4, versículo 21. Diz assim: e ele lhes disse, Jesus lhes disse: quem traz uma candeia ou uma lamparina para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou Jesus. Com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então essa é a conhecida parábola da candeia ou da lamparina, tá bom? E a ideia central aqui de Jesus é que o reino de Deus é semelhante a uma lamparina, que naquele momento estava oculto, mas chegaria um tempo em que ela seria revelada, seria colocada em lugar apropriado. E antes de iniciar, eu só queria relembrar, tá bom? E trazer uma palavra de advertência, porque essa aqui não é a parábola da candeia do Sermão do Monte, que Jesus diz que os crentes são a candeia, que os crentes são a luz do mundo, tá certo? Aqui a candeia é comparada com o reino de Deus. Então o foco de Jesus é falar sobre a revelação desse reino. E a pergunta que ele parecia estar respondendo é: por que parece que o reino de Deus agora está oculto, é revelado apenas para os de dentro, como nós vimos em Marcos, no capítulo 4, no versículo 11. Jesus diz que somente aos discípulos era dado a conhecer o mistério do reino. Por que esse reino agora parece estar oculto? E Jesus então afirma que o reino de Deus então é semelhante a uma lamparina, que estava sim oculta naquele momento, mas ela seria revelada. Chegaria o tempo em que ela brilharia, seria colocada em um lugar apropriado. E Cristo diz então que nós seremos julgados da maneira com que avaliarmos esse reino. No versículo 24, ele diz no final: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais se lhes acrescentarão. Então Jesus está falando assim: olha, você será julgado da maneira com que você recebe esse reino. Se você se submeter a ele, muito mais lhe será lhe dado. Mas se você escolher não se submeter a esse reino, até o pouco que você tem será arrancado de você. Mas uma pergunta ainda fica: ok, naquele tempo o reino estava oculto. Então Jesus, quando que o reino começará a ser revelado? Quando essa candeia, essa lamparina será colocada no lugar apropriado? E a resposta é que primeiro, essa lamparina começaria a brilhar.
esse reino começaria a ser revelado de uma maneira mais geral, através da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Foi através da sua morte, ressurreição e ascensão que ficou claro para o mundo que Cristo era o Messias prometido do Antigo Testamento, que Ele era aquele que era escolhido de Deus para reinar. E então sim, só então que os discípulos entenderam essa verdade. Lembra que quando Jesus ressuscita, Ele tem que repreender a incredulidade dos discípulos, porque eles ainda não haviam entendido de maneira completa sobre esse reino. Mas com a sua morte, ressurreição e ascensão, essa verdade se tornou clara. E então nós vemos os discípulos anunciando para todos. Mas o reino continuará a brilhar. Ele começou a brilhar ali, com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Começou a ser revelado, e ele continuará a ser revelado cada vez mais, até o dia em que Cristo retornar. E então todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Rei. E o reino de Deus então será plenamente revelado para toda a criação. Começou a brilhar de maneira mais plena, através da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E brilhará e será totalmente revelado quando Cristo retornar em glória. Então essa é a primeira imagem do reino aqui dada por Jesus. Uma lamparina, uma candeia. A segunda agora parábola que Jesus usa para ilustrar o reino, está no versículo 26. Convido você a ler comigo. Diz assim: e Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice, porque chegou a colheita. Aqui o foco de Jesus então não é mais falar sobre a revelação do reino, é falar sobre o crescimento do reino. O ponto de Jesus aqui é falar sobre o crescimento do reino. E a ideia central aqui é que o reino de Deus é semelhante a uma semente lançada à terra, que cresce de maneira automática, silenciosa, contínua e inevitável. Então o reino de Deus é semelhante a uma semente que cresce por si própria. E a pergunta que Jesus parecia estar respondendo é: então como que esse reino, que é o mais poderoso de todos, cresce? Como que esse reino, que é do Deus Todo-Poderoso, cresce? Imagine você sendo cidadão do império mais poderoso que existia naquela época, que era o Império Romano. Então você escuta um homem pregando, dizendo que o reino de Deus está próximo. O que você esperaria encontrar? Quando esse reino irrompesse, guerras, batalhas épicas, chuvas de flecha para tudo quanto é lado, soldados se matando, uma guerra acontecendo. É isso que nós esperaríamos. Mas então chega o rei, chega o homem que vai trazer esse reino, e o que nós vemos? O que aqueles cidadãos do império viram? O que os judeus encontraram? Milagres, mas perseguição. Manifestações de poder, mas sofrimento. Grandes multidões, mas poucos discípulos verdadeiros. Eles viram batalhas, mas não com espadas, e não contra carne e sangue. Então Jesus parece estar respondendo essa pergunta dos discípulos: Senhor, mas então como que esse reino vai crescer se não é por meio de batalhas, se não é por meio de guerras? Como ele vai crescer? Lembra que os judeus esperavam isso? Eles esperavam que o Messias viria politicamente, livraria os judeus das mãos do Império Romano, e muitos estavam preparados para a guerra. Mas Jesus diz que não. O crescimento do reino não é por meio da guerra, não é por meio de espada, não é por meio de violência. E por isso Jesus compara o reino de Deus a uma semente que cresce de maneira silenciosa. É como uma semente lançada à terra, ela é praticamente imperceptível. E ela cresce de maneira contínua.
uma vez lançada, caiu em solo bom, ela vai crescer. É inevitável. E então nós podemos dormir e levantar como esse homem aqui no versículo 27 faz. Porque o reino de Deus, ele crescerá por si próprio. E assim ele vai continuar crescendo até o tempo da colheita, como diz o versículo 29. Até o último dia, o dia que Cristo voltar, o reino dele vai crescer assim, de maneira sutil, de maneira quieta, mas crescerá. O reino de Deus cresce como uma semente e não como uma cruzada, não como impérios dos homens aqui. Essa então é a segunda imagem do reino tratada por Jesus. Mas agora ele vai para a terceira, que é a famosa parábola do grão de mostarda, no versículo 30, diz assim: novamente Jesus disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. O foco central de Jesus aqui não é mais falar então sobre a revelação do reino e nem sobre o crescimento do reino. Agora o foco de Jesus nessa parábola é falar sobre os resultados do reino. A ideia central de Jesus aqui é então comparar o reino a um grão de mostarda, que no início tem um começo inexpressível, é pequeno, mas que apresenta resultados surpreendentes quando comparado ao seu início. A pergunta que Jesus parecia estar respondendo aqui era: olha, então quais serão os resultados desse reino? Os discípulos estavam se perguntando. Se ele está oculto, se ele cresce de maneira quase imperceptível aos olhos, será que ele não vai falhar em crescer? Será que ele não vai falhar em produzir resultados? E Jesus aqui nessa parábola responde com um grande não. Com um grande não. O reino apresentará resultados inimagináveis, que lá no seu início nós não imaginaríamos. E é por isso que Jesus compara aqui com um grão de mostarda, que era uma semente extremamente pequena, mas que depois de crescida, então, ela poderia chegar em média a 3 metros, mas às vezes até 4,5 metros. 4,5 metros. Jesus está falando que ninguém pode conter o crescimento do reino de Deus. A história nos mostra isso. A religião cristã começou sendo perseguida pelos judeus. Depois ela começou a ser perseguida pelo Império Romano, ao ponto de usarem cristãos, pegando fogo para iluminarem as ruas do Império. Diz a história que chegou um momento em que faltaram madeiras para fazer cruzes para os cristãos. Estima-se que ano passado, mais de 260 milhões de cristãos foram perseguidos só por serem cristãos. É mais do que a população do Brasil. As pesquisas mostram que 1 em cada 12 cristãos praticam e vivem a sua religião em um país onde é proibido por lei. E o reino de Deus não para de crescer. A perseguição não consegue abafar o crescimento do reino de Deus. Mas mesmo em países onde o cristianismo não é perseguido, políticos então tentam domar essa religião, tentam usar dessa religião para os seus próprios benefícios. Cristãos nominais colocam essa religião em descrédito. O secularismo e a mídia tentam mostrar e relegar que o cristianismo é uma religião de ignorantes, que o cristianismo é uma religião retrógrada. Mas ainda assim o reino de Deus não para de crescer. A religião cristã pode sim estar sendo abafada na América do Norte e na Europa, mas ela não para de crescer na América Latina, na África e na Ásia. Ela não para de crescer, nem guerra, nem paz, nem perseguição, nem liberdade de religião, nem prosperidade e nem pandemia nenhuma pode fazer com que o reino de Deus pare de crescer. Nada vai impedir o avanço do reino de Cristo, nenhum poder do inferno pode fazer isso, e nenhum poder na terra. A igreja cristã saiu de um pequeno canto do mundo, da Palestina,
e se tornou a maior religião de todos os tempos. Nada pode deter o crescimento da igreja de Cristo. E Jesus ilustra isso. Ele diz no versículo 32 que uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Essa é uma imagem bíblica do Antigo Testamento aqui. E o que Jesus parece estar dizendo é que diferentes nações virão se abrigar no reino. O reino de Deus não era mais prometido para uma nação, mas gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as cores, de todas as classes sociais, de todos os cantos desse mundo, no último dia estarão diante do trono do Cordeiro, adorando Ele. Gente, aves de todos os cantos do mundo aqui representam os diferentes povos que se abrigarão à sombra da cruz de Cristo. O reino de Deus não vai parar de crescer. Então essa foi a terceira imagem de Jesus aqui. Resumindo, na primeira Jesus comparou o reino com uma lamparina, para falar sobre a questão da revelação do reino. Na segunda, Jesus comparou o reino a uma semente lançada à terra, para falar sobre o crescimento desse reino. E agora, nessa terceira parábola, Jesus comparou o reino a um grão de mostarda, para falar sobre os resultados desse reino, em comparação com o seu início praticamente inexpressivo. E então Jesus termina essa série de parábolas no versículo 33 e 34, dizendo então que com muitas parábolas semelhantes, Marcos diz, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então Marcos está falando, olha, Jesus contou muitas outras parábolas, mas para os propósitos aqui de Marcos, essas parábolas eram suficientes para ilustrar a natureza do reino de Deus. E agora então, meus irmãos, termino com 3 aplicações finais. E as 3 aplicações aqui são, primeira, olhar para cima. Segunda, olhar para frente. E terceira, olhar para dentro. Vou explicar, tá bom? Mas só para você decorar, para você memorizar. Olhar para cima em resposta a isso. Olhar para frente e olhar para dentro. A primeira então é olhar para cima. E confie na sabedoria de Deus. Meus irmãos, Deus trabalha de maneiras que nós não entendemos. Se fosse deixado para eu escolher, eu diria que o reino tinha que ser instaurado debaixo de anjo, com mais milagre, mais manifestações de poder. Se fosse deixado para os judeus escolher, eles queriam guerra contra o império, o reino de Deus crescendo debaixo de armas. Mas Deus não faz como eu acho, Ele é mais sábio do que eu, mais sábio do que eu. E muitas vezes nós lidamos com esse tipo de frustração em nossas vidas, na caminhada cristã. Nós nos perguntamos, olha, eu sou um cidadão desse reino, Jesus é o meu rei, mas por que eu estou passando por isso, por essa dificuldade? Porque Jesus, que é o soberano, todo-poderoso, Ele não muda essa situação, Ele não muda isso que eu estou passando. Talvez se nós pudéssemos reescrever nossas vidas, nós talvez diríamos, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria cometido aquele pecado. Ele me marcou de uma maneira terrível, e a vida dos que eu amo. Se eu pudesse escolher, eu não pegaria essa doença. Se eu pudesse escrever a minha história, eu não colocaria essa doença na minha vida. Ou alguns de nós, se eu pudesse escolher, eu nasceria milionário e moraria lá na Suíça. Mas Deus sabe que todas essas circunstâncias nos fazem servos mais fiéis a Ele. Deus sabe que a nossa vida retrógrada, meu irmão, nos mantém mais humilde. Deus sabe que as nossas enfermidades nos mantêm mais confiantes nele. E Ele sabe que as nossas dificuldades financeiras nos mantêm mais dependentes dele. Ele sabe que tudo isso faz de você e de mim um servo mais fiel ao seu reino. Então nosso rei tem seus caminhos, nosso rei tem os seus planos.
Nosso rei trabalha de maneiras que nós não esperamos, e tudo o que aconteceu, que acontece, está acontecendo e que irá acontecer na sua vida, vai cooperar para o seu bem, porque você tem um rei que é soberano, que te ama e que vai trabalhar para formar a imagem dele na sua vida. Então olhe para cima constantemente, não deixe de olhar para cima. Confie na sabedoria de Deus. E eu queria deixar aqui uma maneira de você crescer em confiança em Deus, porque muitas vezes nós lidamos com uma questão: ok, eu sei que eu tenho que confiar em Deus, mas como que eu faço? Eu não estou confiando. E meus irmãos, a minha dica prática é: conheça pessoalmente o rei desse reino. Preste atenção comigo. Nós somos moldados por aquilo que nós amamos. Agostinho colocou dessa maneira: o amor é o meu peso, para onde eu vou, para qualquer parte que eu vá, é Ele quem me leva, é o meu amor, é o meu coração. É só viver um pouco para saber que o nosso problema não está aqui, o nosso problema está aqui. Nós sabemos que o pecado é horrível, que o pecado vai trazer consequências drásticas. Mas muitas vezes nós fazemos, por quê? Porque nós desejamos, o que nos move é o nosso coração, é aquilo que nós amamos. Nós sabemos que a oração muda as coisas, mas nós não oramos por quê? Porque nós não desejamos isso. O problema então não é falta de conhecimento muitas vezes, o problema é o nosso coração. É o nosso coração. Temos visto uma tendência atual na igreja, de achar que apenas o conhecimento intelectual é suficiente, de achar que apenas estudar sobre o Rei Jesus é suficiente, mas como acabamos de ver, conhecimento não é suficiente. É muito bom, é necessário, mas não é suficiente. Eu posso conhecer tudo sobre o Rei Jesus, mas ainda assim não desejá-lo. Eu posso conhecer várias verdades sobre o meu Rei, mas ainda assim não amá-lo do fundo do meu coração. E como eu faço então para amá-lo do fundo do meu coração? Como eu faço para conhecer de maneira pessoal esse meu Rei? É através da oração. É na oração que você conhece o seu Rei. No estudo você conhece acerca dele, mas na oração você conhece ele. Na oração você tem relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Na oração o estudo vira experiência. Verdades que eu sei se tornam verdades que eu amo. É na oração. Você pode ler todos os textos da Bíblia que falam sobre confiança, que falam sobre a sabedoria de Deus, mas é através da oração que esses versículos atingirão seu coração. Por isso ore, ore e ore. E eu gostaria aqui, meus irmãos, de maneira muito humilde, deixar um breve testemunho pessoal da minha vida. Eu não quero fazer isso por orgulho, mas eu quero fazer isso para te encorajar. Porque eu, durante essas semanas, talvez durante os últimos meses, eu estava lutando justamente com confiar na sabedoria de Deus. E a minha pergunta é: como que eu posso confiar no meu Deus, se Ele não me promete me livrar das aflições? Como que eu posso confiar em um Rei que não vai me livrar das minhas enfermidades, que não vai me livrar dos meus temores? Como que eu posso confiar num Rei que não promete me livrar das aflições? Pelo contrário, Ele promete que eu passarei por aflições justamente por segui-lo. Como que eu posso confiar nele? Essa era a minha dúvida, era com isso que eu estava lutando. E eu li artigos, eu li textos, eu li livros, foram essenciais para me ajudar, mas parece que não atingi aqui. Parece que eu ainda assim não conseguia confiar. Mas então eu ouvi alguém dizer: é de joelhos que nós aprendemos a confiar. E então eu aprendi isso. Foi de joelhos que eu aprendi a confiar. Eu lembro que eu ia me ajoelhar com medo. Eu lembro que eu ia me ajoelhar com medo de Deus, com medo do futuro, com medo de mim mesmo. E quando eu me levantava, eu ainda estava com medo, mas eu estava confiando um pouquinho mais. Estava confiando um pouquinho mais, e o meu medo tinha diminuído um pouquinho mais. E assim foi, dia após dia, batalha após batalha. Eu li a Bíblia com espírito de oração, pedindo para Deus então colocar aquelas verdades em mim, um espírito de oração. E depois eu ia de joelhos e me derramava na presença de Deus. Falava: Senhor,
eu quero confiar em Ti. Eu li a Sua palavra, mas eu quero que ela atinja o meu coração. Eu quero que ela atinja o meu coração. E foi nesse tempo então que eu aprendi a importância de conhecer de maneira pessoal o Rei desse reino. E hoje, como eu estou, eu ainda não confio tanto que eu deveria, e não estou nem perto de confiar o tanto que eu gostaria, mas de uma coisa eu sei: eu confio muito mais em Deus hoje do que eu confiava antes. E espero confiar, se Ele me permitir, muito mais nos dias que virão, muito mais. Tem dias que parece que todo o progresso foi por água abaixo, mas de joelho eu continuo, de joelho nós devemos continuar. Por isso eu clamo a vocês, meus irmãos, orem, porque é na oração que conhecemos o Rei, é na oração que as verdades que nós aprendemos aqui sobre o Rei atingem o nosso coração. Não faça de Jesus uma matéria a ser estudada apenas, porque acima de tudo Jesus é uma pessoa a ser conhecida. Acima de tudo Jesus é alguém com quem nós temos que nos relacionar. E é só assim que o nosso coração aprenderá a confiar. E então talvez um dia nós poderemos dizer como Elizabeth Elliot, a mulher que foi evangelizar os assassinos do seu marido. Ela disse assim certa vez: seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, ou as superabundantes alegrias, seja lá o que tiver nesse cálice que Deus está trazendo para a minha vida, estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Pois eu confio nele. Que Deus possa nos permitir confiar nele dessa maneira. Como disse Lutero, eu não sei por quais caminhos Deus vai me levar, mas eu sei quem é meu guia. E é só através da oração que nós aprenderemos então a confiar no nosso Rei. Então, ore, meus irmãos. Primeira aplicação: olhe para cima, confie na sabedoria de Deus, conheça o Rei desse reino. A segunda aplicação então é olhar para frente, e aqui a minha aplicação é: tenha esperança. Lembra que esperança na Bíblia não é, eu acho que vai acontecer, mas é firme, é ter a certeza, é ter a convicção de que aquilo é verdadeiro. Tenha convicção de que essas verdades a respeito do reino acontecerão, que virá um dia então que Cristo retornará e instaurará o seu reino sobre toda a criação, e Ele habitará conosco, e nós o conheceremos e veremos a sua face. E então diz a Bíblia que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, e tudo se fará novo. Todas as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas, e nós então seremos totalmente dele. Totalmente dele. Confie nisso, tenha esperança nisso. Mais uma vez, como que eu posso então crer e ter esperança? Como que eu posso ensinar o meu coração a fazer isso? Eu também queria te dar um passo prático aqui. Ajuste as suas lentes. Ajuste as suas lentes. Pegue cada dificuldade da sua vida e leia em relação à consumação futura do reino. Leia em relação à esperança da segunda vinda de Cristo. Pregue para si mesmo, essa é uma ideia bíblica. Por exemplo, depois você pode ler o Salmo 42 e você vai ver o salmista falando com ele. Ele diz assim: porque estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja, ele está em oração, mas ele não está falando com Deus aqui. E ele também não está falando com o leitor das Escrituras, o salmista está falando com ele mesmo. Porque estás abatido a minha alma? Espere em Deus. Sabe, o salmista entendeu que o problema não está aqui, o problema está aqui. Ele sabia que ele poderia esperar em Deus, que ele podia confiar em Deus. Mas o coração dele não estava confiando, a alma dele não estava confiando. Então o que ele fez? Ele pregou para si mesmo. Então pregue para si mesmo, meus irmãos, pregue para si mesmo. Quando você cair em pecado, pega essa situação e fala: Senhor, eu pequei, me perdoa. E me faça então ansiar
pelo dia em que eu não mais cometerei pecado contra o Senhor, pelo dia em que eu obedecerei ao Senhor de maneira plena e perfeita. Torne esse momento de arrependimento em um momento de esperança também. Pegue os sofrimentos que você está passando e fala: Senhor, como eu anseio o dia em que o Senhor me livrará desse corpo mortal, desse corpo cheio de enfermidades. Como eu anseio o dia em que o Senhor me dará um corpo glorificado. Como eu anseio, Senhor, como eu anseio. Pegue, ao ler as notícias, e use isso como uma imagem de esperança. Fala: Senhor, como eu anseio por um mundo justo, por um mundo sem racismo, por um mundo sem pandemia. Como eu anseio, Senhor. Como eu anseio pelo seu reino e pela sua vinda. Como eu anseio o dia que eu verei a sua face. Pegue seus momentos de oração, seus momentos frios de oração, quando você ora e parece que a oração não passa do teto, ou nos seus momentos melhores, quando você sente o calor da presença de Deus. Pegue esses momentos de oração e diga: Senhor, como eu anseio o dia em que não haverá mais ruídos entre a nossa comunhão, a nossa relação será plena, eu verei a face tua, Jesus. Como eu anseio por esse dia, como eu anseio pelo dia em que eu comerei e beberei do fruto da vide com o Senhor. Como eu anseio pelo dia em que o Senhor instaurará o seu reino aqui, e eu poderei conhecer como eu sou plenamente conhecido. Pegue esses momentos e ore assim. E então, com o passar do tempo, o seu coração vai sendo moldado e vai crescendo em esperança. Faça isso, meus irmãos. Ajuste as suas lentes. Volta para esse texto aqui, para você relembrar. Volta para esse texto, para você relembrar essas verdades sobre o reino de Deus. Para você relembrar que o reino de Deus vai crescer. Que o reino de Deus, ele vai apresentar resultados grandiosos. Que o reino de Deus será plenamente revelado. Então, nós desfrutaremos da comunhão eterna com o Rei desse reino. Lembre-se disso. Pregue isso para si mesmo. Pregue isso para si mesmo. E para terminar então, primeiro foi olhar para cima, segundo, olhar para frente, e a terceira aplicação é: olhe para dentro. Eu queria fazer uma pergunta. Que você se fizesse uma pergunta. Será que eu faço parte desse reino? Veja, essa é uma pergunta bíblica. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: olha, testem-se a si mesmo para ver se vocês estão na fé. É saudável nós olharmos para a nossa vida e vermos se estamos apresentando os frutos de um cristão genuíno. Vermos se nós estamos apresentando os frutos que a Bíblia diz que vem da conversão. Olhe para a sua vida e veja se você tem as marcas de um súdito do reino. Quais são os frutos? Existe arrependimento na sua vida, existe luta contra o pecado, existe santificação, existe crescimento na graça, existe devoção ao Senhor Jesus. Não confunda a entrada no reino com o batismo. Não confunda. Não confunda a entrada no reino com participar da ceia do Senhor. Não confunda. Não confunda o reino com o moralismo. Não confunda. Não confunda com membresia da igreja. Você pode ser batizado, eu posso ser batizado, membro de uma igreja, caminhar numa moral cristã, estudar muito sobre Jesus, mas ainda assim não fazer parte desse reino. Porque a única maneira de eu entrar nesse reino é pela fé. Pela fé. Então teste-se a si mesmo, olhe para si, converse com seus pastores, converse com crentes maduros na fé e pergunte, que te conhece, e pergunte: olha, que estado você acha que a minha alma se encontra? Você acha que eu sou um crente verdadeiro? Quais frutos você vê na minha vida que demonstram isso? Vai, fala para mim, pergunte, para saber se você faz parte desse reino. Pode ser que você vai chegar à resposta, à conclusão de que não. E eu gostaria de me dirigir então para você que sabe que não é do reino,
que ainda não se submeteu ao rei desse reino e ainda não o conheceu plenamente. Nos versículos 23 e 24, olha comigo. Versículo 23 e 24, Jesus diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Jesus aqui está dando pistas para nós de como é a entrada nesse reino. E ouvir na Bíblia é muito mais do que apenas escutar verdades. Não é só apenas escutar, mas é ouvir, acreditar que aquilo é verdade e então praticar o que Jesus está falando. Praticar o que Jesus está falando. Talvez você esteja me ouvindo aí e é a primeira vez que você está sendo apresentado a mensagem de Jesus e a mensagem do Evangelho. Talvez você já venha acompanhando a série de Marcos por algum tempo, mas ainda não faz parte desse reino. Eu clamo a você, não deixe essa decisão para depois, não deixe. Hoje o rei desse reino, ele está te convidando para entrar com uma face amigável, mas quando ele vier, e pode ser amanhã, ele virá em sua ira, e a face amigável dele será apenas para os que estiverem entrado. Como você entra nesse reino então? É pela fé, é ouvindo e acreditando nessas palavras. Acreditando que a vida desse servo real que nós temos visto foi em seu lugar. Ele cumpriu a justiça em seu lugar, ele morreu pelos seus pecados. E agora você precisa crer nele, se submeter a ele então. Venha para o reino. A porta ainda está aberta, mas dentro em pouco a porta vai fechar. A porta vai fechar. Por isso ore, não deixe para depois. Ore, clame, até você ter certeza que você entrou nesse reino. Até que o rei venha de encontro à sua vida. Não pare, ore, pode ser que aconteça hoje. Pode ser que aconteça daqui a vários dias, mas não pare de clamar. Até que Cristo abra a porta para você. Hoje as portas do reino, preste atenção. Hoje as portas do reino ainda estão abertas, mas mais um pouco e elas serão fechadas. E no último dia, Cristo então virá com sua face irada para aqueles que não se sujeitaram ao seu reino. E ele virá como juiz de toda a terra. E a sua face amigável será apenas para aqueles que se submeteram. Então eu falo, meu amado que me ouve, não deixe essa decisão para depois. Clame a esse rei enquanto é tempo. Como nós lemos no início, beijem o filho, é uma imagem de submissão aqui. Se submetam ao filho para que ele não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se lhe acenderá a ira. Em breve a ira do cordeiro será acendida. Bem-aventurados são somente aqueles que se refugiam nele. Então corra e se refugie à sombra da cruz de Cristo. Busque refúgio em Cristo hoje. Não deixe para amanhã.